Bem-vindos à sessão comemorativa dos 487 anos da elevação de Angra do Heroísmo à cidade. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, declaro aberta a sessão. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Senhor Representante da República, Senhor Secretário Regional em representação do Governo Regional, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, homenageados. Gostaria, antes de mais, de agradecer a vossa paciência para estarem numa tarde de verão aqui hoje connosco. Há bocadinho, um bocadinho a brincar, dizia que Dom João III teve uma atitude menos boa ao resolver elevar a nossa cidade no mês de agosto. Podia ter escolhido assim um mês um bocadinho mais fresco. Mas, enfim, foi isso que aconteceu e cá estamos nós para celebrar os 487 anos de cidade. Quando, a 21 de agosto de 1534, Dom João III, estando em Évora, resolveu, e nas palavras do próprio, de motu próprio e sem que ninguém me tivesse pedido, ou seja, por uma iniciativa régia, elevar a então Vila de Angra à cidade, não o fez por acaso. Fez num contexto de uma grande reforma da administração religiosa do então nascente Império Português, que levou ao desmembramento da gigantesca Diocese do Funchal, que também hoje está a celebrar o seu dia de elevação à cidade, portanto, embora mais velha do que nós, 25 anos, mas no mesmo dia, e criou esta cidade de Angra com um objetivo muito específico, para que ela pudesse receber, nesse mesmo ano, e na realização de um acordo que estava estabelecido com o Papa, a Diocese dos Açores, a Diocese que faria a administração religiosa deste território. E é por isso que nós estamos aqui a celebrar os 487 anos de Angra, cidade, mas também estamos a celebrar os 487 anos, enfim, que se cumprirão no princípio do próximo mês de novembro, da Diocese de Angra e, portanto, da Diocese dos Açores. E esta decisão de criar uma diocese com sede na então Vila de Angra, a nova cidade de Angra, teve um conjunto de consequências extremamente importantes que nunca é demais lembrar. Veio dar a este território, a esta cidade, uma centralidade que de outra forma não teria. Ao sediar-se aqui o Bispo, também se sediaram aqui um conjunto de outras autoridades que ao longo dos séculos foram dando centralidade a esta então cidade, a única cidade que existia neste arquipélago, a segunda do Atlântico português, veio dar a esta cidade uma centralidade que se manteve até aos nossos dias. E essa centralidade levou que, pouco depois, aliás, apenas 47 anos depois, portanto, nós estamos agora a celebrar os 440 anos também da Batalha da Salga, esta cidade estivesse no centro da política internacional aqui na Bacia do Atlântico. De facto, aquilo que aconteceu aqui neste território entre 1581 e 1583, e depois nos anos seguintes, enfim, de uma forma diferente, foi uma manifestação clara da nossa presença, já não apenas no contexto português, mas num contexto internacional e numa luta internacional que então se travava na Europa entre o poder dos Habsburgos e a França, que fez com que esta cidade fosse, durante 3 anos, há 440 anos atrás, durante 3 anos, fosse, enfim, aquilo que restava da independência portuguesa e fosse também um dos focos internacionais da resistência ao crescente poder da dinastia dos Habsburgos. E, de facto, essa centralidade que nós, nessa altura, há 440 anos, ou seja, apenas 47 anos após a nossa elevação à cidade, já tínhamos, é uma centralidade que foi ganhando ao longo dos últimos 4 séculos, quase 5 séculos, múltiplas formas, mas sempre se manteve. Manteve-se nos tempos da Capitania Geral, manteve-se na luta liberal, nas lutas liberais e no papel extraordinário que esta cidade assumiu nesse contexto, que lhe mereceu, aliás, a mais alta condecoração portuguesa,
e o epíteto de heroísmo, portanto foi daí que nós ganhámos este nome na nossa cidade de Angra, porque ela se chamava apenas Angra até então. Tudo isto aconteceu porque, de facto, há 487 anos atrás, o rei Dom João III, por sua vontade própria, por seu moto próprio, resolveu elevar esta então vila de Angra à cidade de Angra. E a verdade é que a nossa história enquanto cidade é uma história que está muito para além da nossa dimensão, quer territorial, quer populacional. De facto, Angra, apesar de nunca ter sido uma grande cidade, nunca foi uma metrópole, nunca atingiu uma dimensão de milhões de habitantes como outras cidades atingiram, apesar disso, Angra, ao longo dos séculos, quer por decisão dos angrenses, quer por, enfim, condicionalismos externos que nos foram levando a isso, foi assumindo ao longo dos séculos um papel muito maior do que a sua dimensão. E é esse o legado que nós hoje aqui também celebramos, é esse o legado que fez de Angra, já em pleno século XX, património da humanidade e que levou a que esta pequena cidade aqui no meio do Atlântico fosse incluída entre a lista dos bens patrimoniais mais importantes a nível planetário. É de facto uma honra que poucas cidades conseguem, poucas cidades têm, poucos territórios têm, mas é uma honra que marca também esta dimensão de Angra como cidade que está para além de si própria, para além do espaço físico em que se encontra. E, de facto, nós percorremos estes 487 anos com muita história, com muita honra, com muito orgulho, mas, obviamente, também com muitas coisas que não correram tão bem assim. Para não irmos mais longe, basta lembrar 2 momentos traumáticos destes anos. A tomada da cidade pelas forças, enfim, dos Habsburgos, pelas forças espanholas em 1583, e o saque da cidade e tudo o que aqui aconteceu, ou, mais recentemente, o sismo de 1 de janeiro de 1980, que ainda hoje marca, enfim, a nossa vivência enquanto comunidade e deixou também uma marca indelével na própria arquitetura, na própria forma da cidade. De facto, é destas vitórias e também destes momentos menos bons que se fazem a história dos povos, que se fazem as histórias de todos nós e que se faz a história dos angrenses e eu diria mesmo dos terceirenses enquanto comunidade, porque é isso mesmo que acabou por acontecer. Hoje estamos também num momento diferente. Esperamos nós, na fase final de mais um momento traumático da nossa história. Estes últimos 2 anos de pandemia, felizmente, que sem mortos, demasiados mortos, embora obviamente uma morte seja sempre uma tragédia, mas sem demasiado peso do ponto de vista da morbilidade aqui entre nós, deixou também uma marca no tempo e uma marca que também agora nos deve deixar num momento de reflexão. Num momento de reflexão sobre aquilo que somos enquanto comunidade, sobre a nossa própria resiliência. É a palavra da moda, está agora na moda na Europa, e é uma palavra que tem um significado que a cidade de Angra sabe bem o que é. Resiliência, esta capacidade de nos levantarmos quando cairmos, de enfrentarmos os desafios mesmo quando eles são maus e sermos capazes, enfim, de cabeça erguida, continuar a avançar, como aliás Angra deu bem o sinal disso após 1980 e após a catástrofe, que foi o sismo que nos assolou. Essa resiliência tem que estar agora mais uma vez presente neste momento de retoma após os efeitos do Covid e os efeitos económicos que ele teve sobre não apenas a nossa economia, mas a economia mundial e eu diria mesmo sobre a maneira como nós vivemos neste tempo e nesta época a nível planetário. Com certeza que, da mesma maneira como em Angra, nós quando falámos no tempo, se foi antes do abalo ou foi depois do abalo, também a nível mundial se dirá isto foi antes da pandemia ou foi depois da pandemia, porque estamos perante um momento também de transformação. E a verdade é que estes momentos de transformação são também momentos de oportunidade. E é isso que nós temos, enquanto comunidade, que abraçar. Abraçar os desafios que resultam desta crise para os transformar na oportunidade de construirmos uma sociedade melhor, ainda mais resiliente, mais sustentável e mais próspera. Porque também os desafios da demografia estão agora em cima da mesa, porque foi muito recentemente revelados os primeiros resultados
do recenseamento feito neste ano, também é importante nós olharmos para esse outro pilar da nossa sustentabilidade. Olharmos para as questões demográficas e, se calhar, iniciarmos um debate em torno delas, que não pode ser um debate apenas centrado naquilo que é óbvio, temos mais gente, mas um debate centrado no que é que isso significa e nas oportunidades que isso também gera. E sobre essa matéria, eu sei que muitos não concordarão, deixo aqui uma pergunta. Na altura em que nós tivemos uma maior população nesta ilha, quando batemos o recorde de população no início da década de 60, fomos mais felizes? Certeza que não fomos, todos sabemos que isso foi um momento também determinante na história desta ilha, com o desencadear da gigantesca imigração para os Estados Unidos e para o Canadá. E as pessoas não emigraram porque isso lhes dava prazer. Emigraram porque precisaram e muitos fizeram com um enorme sacrifício das suas vidas pessoais e familiares. Foi um tempo muito difícil, dir-me-ão que haveria um outro contexto, vivíamos também os tempos da guerra colonial e, portanto, havia outras motivações e outras questões, mas a verdade é que sermos muitos não significa que sejamos necessariamente mais ricos e que sejamos necessariamente mais desenvolvidos. Há que pesar todas estas questões e há que olhar para as questões demográficas também do nosso concelho e da nossa ilha, eu diria mesmo da nossa Europa, porque esta é uma tendência europeia na qual nós não temos nenhuma diferenciação, nem para bem nem para mal, olhar para isto também como um momento de oportunidade. Oportunidade de darmos uma melhor educação, enfim, aos nossos jovens, porque temos mais jovens e podemos investir mais neles, darmos melhor saúde a todos nós, porque temos menos gente e temos uma infraestrutura montada, oportunidade de atrairmos gente, porque é atraindo gente e invertendo esta tendência demográfica, do ponto de vista fisiológico, que nós podemos também mudar essa história e esse percurso. E isso implica algo que é fundamental fazer-se em toda a Europa, mas em particular aqui neste território. Temos que criar melhor economia, mais oportunidades de emprego e melhor emprego. Porque aí é que está a chave da fixação de pessoas, aí é que está a chave de termos mais famílias jovens e de termos mais crianças. Não se pode pedir aos mais jovens que constituam família se nós não lhes damos a oportunidade de ter um emprego estável até sabe Deus quando, até aos 40 anos ou aos 30 e muitos. Não se pode pedir aos mais jovens que constituam família quando não há habitação a preços que sejam, de alguma maneira acessíveis face aos rendimentos que esses jovens têm. Não se pode pedir aos mais jovens que fiquem aqui quando as oportunidades aqui são manifestamente inferiores às oportunidades em outros lugares. Por isso o nosso desafio aqui não é entrarmos por políticas natalistas, porque essas nunca deram resultado em lado nenhum, é entrarmos sim por um debate sério em torno da nossa economia, em torno do investimento, em torno do caminho que queremos seguir do ponto de vista da política de salários e da política de apoio à habitação, porque aí sim estará com certeza o segredo para encontrarmos o caminho que permitirá fixar gente neste território e, ao mesmo tempo, transformar este território num território desenvolvido e atrativo, em que mesmo aqueles que não são de cá queiram vir para cá, da mesma maneira como os nossos, quando as coisas não foram assim, quiseram ir para outros lugares. Pois são estes os desafios que se colocam perante esta cidade de Angra, quando nós rapidamente nos aproximamos dos seus 500 anos, faltam apenas 13 anos, 500 anos a meio milénio, e isto mostra também a resiliência desta terra, que apesar de pequenina, já foi tanta coisa ao longo da sua história e com certeza que poderá continuar a ser muita coisa ao longo do seu futuro. E é com base nesta história que nós temos que projetar este futuro, e é com base num futuro que tem que ser um futuro resiliente, mas ao mesmo tempo um futuro capaz de dar qualidade de vida aos mais jovens, que nós podemos dizer que continuamos o trabalho daqueles que foram os nossos antecessores neste lugar. Eu quero terminar agradecendo a todos a vossa presença aqui neste lugar, agradecendo ao Dr. José Lourenço, o ilustre diretor do Diário Insular, o ter acedido a ser hoje o nosso palestrante. Ele não está entre nós fisicamente, está na Ilha do Pico, mas estará aqui pelas vias eletrónicas. Este é também um dos desafios do tempo, em que a desmaterialização
das coisas, criou novas oportunidades, mas também novos desafios. É outra das áreas em que nós temos que continuar a trilhar caminho e dizer que o tema que ele vai falar, ou seja, aquilo que é a comunicação social, neste tempo em que a comunicação eletrónica domina tudo, é de facto um grande desafio. É um grande desafio mantermos a pluralidade, mantermos as notícias fidedignas e verdadeiras, sermos capazes de passar para o público todas as opiniões, e é isso que nós, enquanto comunidade, também precisamos de continuar a ter. No dia em que Angra deixar de ter uma comunicação social aberta e livre, Angra terá perdido um dos seus pilares de sustentação enquanto comunidade autónoma. E é fundamental nós continuarmos a ter essa comunicação social, apesar de todos os desafios e todos os caminhos alternativos que as redes sociais e todas as outras formas de comunicação eletrónica foram criando. E é esse desafio que nós vamos aqui ouvir referido por quem dirige um jornal, o Diário Insular, nesta altura o único diário da nossa ilha, e um jornal que tem sido também, para todos nós, e eu diria mesmo para o país, um exemplo de abertura. Nas suas páginas escreve gente de todos os quadrantes, todas as opiniões ali se encontram, e isso é um valor fundamental. Esse valor que o Diário Insular traz à nossa comunidade é algo que também merece o nosso agradecimento e homenagem, e eu queria aqui também, neste dia, homenagear também o Diário Insular pelo extraordinário trabalho que tem vindo ao longo das décadas a fazer em prol da nossa comunidade, mantendo-se aberto, independente, livre e uma voz plural que permite, nestes tempos tão complicados do ponto de vista da comunicação, termos ainda uma referência local para aquilo que vai acontecendo e pode acontecer. Também quero agradecer a presença de todos os homenageados, agradecer aos homenageados o trabalho que fizeram. Estas são homenagens que são dadas e foram elas todas aprovadas por unanimidade na nossa Câmara, e foram todas elas homenagens sentidas por um trabalho que é prestado a todos nós. As homenagens que hoje vão ser aqui entregues são um agradecimento da cidade de Angra àqueles que ao longo de muitos anos, em alguns casos ao longo de toda uma vida, a serviram com excelência. Fica também aqui a minha homenagem a todos aqueles que hoje vão aqui ser distinguidos. E queria particularmente, entre eles, e que me perdoem os mais velhos, referir aqui os mais jovens que hoje aqui vão ser premiados. Os melhores alunos das nossas escolas. Porque é nesses melhores alunos das nossas escolas, alguns deles com notas que eu fico a olhar para elas e cheio de inveja, porque nunca fui capaz de ter notas tão boas, que eu creio que nesta altura toda a comunidade, todos nós, depositamos esperança. Depositamos nesta nova geração, que é a geração mais bem formada e que melhores oportunidades de educação teve de toda a nossa história, depositamos uma enorme esperança. E estes jovens que aqui hoje vão receber os prémios são os melhores dos melhores, e é no reconhecimento desta excelência que a cidade também reconhece a excelência dos seus filhos. Os meus parabéns para eles, e os meus parabéns para as suas famílias, e que continuem neste caminho de sucesso para bem de todos nós. Mais uma vez, muito obrigado por estarem nesta sessão solene, muito obrigado por nos darem a honra de estar aqui hoje connosco a celebrar estes 487 anos, e eu espero que a continuação da sessão seja de vosso agrado, apesar do calor que aqui está. Muito obrigado. De seguida, o Sr. Dr. José Lourenço aborda o tema A importância dos pequenos jornais nas pequenas comunidades. José Manuel Monteiro Lourenço é licenciado em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi professor na Escola Comercial Veiga Beirão e no Liceu Pedro Nunes, em Lisboa. Professor e orientador de estágios pedagógicos na Escola Secundária de Angra, responsável pela área de formação de professores na Administração Regional, membro do Conselho Regional de Concertação Social. Presidiu a mesa de turismo da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. É empresário
com ligações à atividade comercial, industrial e de serviços. É o representante dos Açores no Conselho de Opinião da RTP há vários mandatos e é jornalista e diretor do Diário Insular desde 1986. Tem a palavra o Sr. Dr. José Lourenço. Muito obrigado, boa noite. Começo por agradecer ao Presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, professor Alan Menezes, pelo honroso convite de estar presente e falar nesta cerimónia de comemoração do 47º aniversário da elevação de Angra cidade, para falar da importância dos pequenos jornais nas pequenas comunidades. Presente a partir do Pico, da Vila da Madalena e dos espaços do Conselho, a quem agradeço a disponibilidade e o apoio técnico nesta emissão. Sinais dos novos tempos, ainda condicionados pela pandemia que nos separa, mas também que nos une através da exploração das novas tecnologias, e este é um desses exemplos. Prometo não abusar da vossa paciência, nem usar os 60 minutos que me foram concedidos. Ninguém resiste, hoje em dia, a tamanha aprovação, mesmo em dia tão solene e respeitoso como o de hoje. Além disso, não quero fazer aos outros aquilo de que me queixo bastas vezes. Posto isto, Excelentíssimo Sr. Representante da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimo Sr. Secretário Regional da Agricultura, Excelentíssimo Sr. Vigário-Geral, Excelentíssima Senhora Deputada à Assembleia da República, Excelentíssimos Senhores Deputados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, demais entidades civis e militares, homenageados, senhoras e senhores. Hoje, lê-se menos jornais e por menos tempo, e assiste-se a um envelhecimento da base de leitores. São duas afirmações que, apesar de negativistas, partem de análises factuais, pelo que há que tê-las em conta se o objetivo for dar-lhes a volta, não deixando morrer jornais que fazem sentido, sobretudo em comunidades pequenas, ainda que pertencentes à aldeia global. Ao longo desta intervenção, pretendemos demonstrar que estamos cientes dessa realidade, que estamos apostados em recuperar leitores, sobretudo as gerações mais novas. Como veremos adiante, constitui uma tarefa que não é apenas e só das redações. Tem a ver também com o mercado-alvo de leitores e com o tecido económico que o envolve. Também as ajudas públicas farão ou não sentido, considerando o eventual reconhecimento ou não que lhe seja feito do serviço público que prestam à comunidade. Por isso, falar da importância pequena ou grande da imprensa em comunidades pequenas como a nossa não é possível sem falar da crise que afeta a generalidade da comunicação social, acelerada sobretudo nas últimas 2 décadas por mor das alterações ocorridas nos hábitos de leitura e do surgimento dos veículos digitais que permitem a difusão de notícias à velocidade de um clique através da internet. E, sobretudo, os jornais e as empresas que o suportam têm tido dificuldades em adaptar-se aos novos tempos que exigem a reinvenção de modelos de negócio. A imprensa tradicional, em particular os jornais, sempre foi muito conservadora. O jornalismo muito apegado a princípios deontológicos e regras muito rígidas, avesso a mudanças e com pouca margem de reação. Mas haja alguma esperança. Não significa, no entanto, que a sua existência esteja em perigo. Citando Manuel Diogo, especialista em Media Intelligence, que diz:
Sempre que uma forma de comunicação se tornou obsoleta por ter sido ultrapassada por uma nova tecnologia, ela não desapareceu, apenas se transformou. Quando deixou de cumprir a função para que estava desenhada, tornou-se numa forma de arte. Foi assim com a gravura, quando apareceu a fotografia. Com a fotografia, quando chegou o vídeo. Com a película, quando foi possível distribuir os filmes da sétima arte em formato digital. O antigo não desaparece quando chega ao novo, apenas se transforma. Os jornais não são exceção. E o mais certo é que, no futuro, se aproximem da qualidade dos livros. Vão mudar de formato e de função, mas continuarão a existir. Fim de citação. É próprio da natureza humana resistir à mudança. As corporações que formam a sociedade resistem sempre às transformações. É uma coisa natural. E como afirma Manuel Diogo, só é dramática quando acontece e passa a ser ridícula depois de ter acontecido. Quando, no princípio do século XIX, o comboio apareceu, um dos debates da altura era sobre o perigo de viajar a 30 km a hora tinha para a saúde pública. Dizia-se então que um movimento tão rápido podia fazer descolar a retina e causar a cegueira. Enquanto os leitores continuarem a encontrar na internet notícias grátis, estarão cada vez menos disponíveis para comprar os jornais nas bancas ou recebê-los em casa. Numa magnífica crónica publicada no Jornal de Notícias em 2016, José Manuel Diogo, que venho citando, escrevia o seguinte: onde está a ler esta crónica? No café, como sempre, acompanhado de um cimbalino e de um pastel de nata, a saborear a manhã de descanso? Então bom dia. Mas não é isso que eu pergunto, não é esse onde. Quero saber se está a ler em papel ou no telefone. No e-mail? Foi um amigo que lhe mandou? Encontrou-a no Google? É um dos seus temas preferidos e por isso apareceu a seguir a outra coisa que estava a ler? Ou vinha a embrulhar o peixe do jantar? Pois, o mundo dos jornais está mesmo a mudar. A grande discussão hoje, muito atemorizada pela sobrevivência das empresas que suportam os jornais com perdas de receitas, quer da venda de jornais em papel, quer da venda de publicidade, com o mundo das notícias a deslocar-se gratuitamente para as plataformas digitais possibilitadas pela internet, é se os jornais em papel vão desaparecer e, mais importante ainda, se o jornalismo tal qual o conhecemos vai desaparecer com eles. Há quem ache que o problema não está no modelo do negócio dos jornais, que é bom. É tão só adaptá-lo aos novos suportes permitidos pelas novas tecnologias e parar de dar à borla a única coisa que existe para vender, as notícias. E esse foi e continua a ser o erro original, mas de difícil solução. Murilo Gano, humorista brasileiro do Nordeste brasileiro, faz a este respeito um testemunho interessante e passo a citar. Toda a gente sabe que os jornais estão passando por um momento difícil, em função principalmente da internet. Eu sou utilizador da internet desde os primórdios da rede, mas também sou assinante do jornal até hoje. E muita gente acha isso estranho, porque o jornal tem uma imagem de algo muito ultrapassado. Mas vou explicar porque gosto e porque acho que, mesmo com o crescimento da internet, os jornais não vão acabar. Para quem não sabe, os portais de internet vivem de cliques. Eles vivem numa busca incessante para que os utilizadores cliquem o máximo de vezes possível em notícias, porque cada clique gera uma visualização e a soma das visualizações é a audiência do portal. E continua o humorista. Se o objetivo é ter muitas visualizações, então o portal tem que privilegiar as notícias mais atrativas. Por isso, sempre vemos em destaque
nesses portais muitas notícias de desporto, fediver, novelas, polémicas, catástrofes, curiosidades, bizarrices, etc., porque isso tudo gera cliques. O problema é que há muitas notícias que não geram cliques, mas que são relevantes para o cidadão, só que essas notícias ficam escondidas e passam despercebidas. A capa do jornal impresso também tem como objetivo ser atrativa para vender na banca. A capa do jornal também busca o tal clique, mas uma vez que você compra o jornal por causa da capa, você ganha um monte de outras notícias que acaba lendo por tabela, nem que seja apenas o título delas. E continua. E isso não acontece na internet. Ninguém tem o hábito de sair clicando em todas as notícias ou supostas notícias. Na internet, normalmente procuramos apenas o que nos interessa, enquanto no jornal somos meio forçados a ler sobre mais assuntos. As notícias na internet também tendem a ser mais curtas, porque o objetivo é que o utilizador clique logo em outro link para gerar mais visualizações. E continua. Eu gosto de imaginar que a redação de um jornal são meus funcionários. E dentro desse universo infinito de notícias, eles filtram aquelas mais relevantes, imprimem e enviam todos os dias para a minha casa. Tudo isso a um custo muito baixo. É claro que as notícias são selecionadas de acordo com o critério da redação do jornal, mas esse problema vai ocorrer sempre em qualquer veículo impresso ou digital. É difícil haver uma imparcialidade plena em qualquer plataforma de conteúdo. E porquê é que eu não leio a versão impressa do jornal no tablet? Questiona-se o humorista. Bem, aí é uma coisa muito pessoal minha. Eu prefiro o jornal impresso porque todos os dias chega à minha casa e eu me sinto na obrigação de consumir aquele conteúdo. Eu não tenho coragem de pegar um jornal novinho em folha e pô-lo no lixo. Mesmo que não consiga ler naquele dia, guardo e leio no dia seguinte. Se lesse no tablet, isso não ocorreria. Eu deixaria tranquilamente de ler uns dias sem nenhuma culpa. Além disso, os jornais têm as suas utilidades periféricas. Forram o chão para pintar a casa ou para o cachorro fazer xixi. Recortar letrinhas e fazer uma carta de ameaça com colagens. No dia em que eu vir alguém no mercado embrulhando peixe com um tablet, aí sim será o fim dos jornais. Fim de citação. Aqui chegados, qual a importância dos jornais pequenos para as comunidades pequenas? Qual o seu futuro? Os jornais regionais estão a sofrer tormentosamente, à sua escala, a mesma crise que assola os grandes títulos nacionais e internacionais. E falo de tormentos porque se dirigem a um mercado limitado como o nosso, circunscrito quase sempre a uma ilha, com índices de literacia ainda mais preocupantes, e cereja em cima do bolo, fragmentado entre o consumo de informação em papel e o consumo de informação nas plataformas digitais. Acresce que o tecido económico potenciador de gerar receitas publicitárias e o poder de compra dos potenciais leitores é pequeno, débil, e que ao assomo dos primeiros sinais de crise nos abandona. Então, temos a informação a tempestade perfeita, decréscimo da venda dos jornais, que não de leitores absolutos, porque se encarregam de catar a informação a custo zero nas redes sociais e noutras plataformas, decréscimo de receitas de publicidade e custos de produção fixos sempre a aumentar. Então, o que fazer? Desistir, como muitos já fizeram nas últimas 2 décadas, exemplos de diários regionais como a União, o Correio da Horta, o Telégrafo? Não. Continuamos a acreditar que os jornais são importantes para as comunidades
a que se destinam, porque não são substituíveis por jornais nacionais que não se preocupam com a realidade regional, local. Não abordam as suas ansiedades, os seus problemas, os seus interesses, as suas reivindicações, os seus sonhos, as suas ambições. Não fazem a escrutinação dos poderes regionais e locais. Costumamos dizer que só somos notícia nacional quando há temporais, tremores de terra ou catástrofes políticas de alguma natureza. Porque os jornais locais são cada vez mais profissionais. Passaram das redações de curiosos da década de 80, alguns com jeito para a escrita, para redações profissionais com jornalistas de formação superior e bem preparados. Porque somos ilhas heterogéneas em dimensão, em população e em desenvolvimento, dotadas de órgãos de governo próprio, que reclamam escrutinação e onde a luta pelo equilíbrio de poderes é essencial ao equilíbrio do próprio desenvolvimento económico e social. Os jornais são o espelho e a defesa desse equilíbrio, porque queremos manter e aumentar mesmo o público de leitores que compram os jornais em papel, porque queremos atrair as gerações mais novas, os millennials, para consumirem informação produzida diretamente pelos jornais, porque reivindicamos das escolas mais literacia para os média, porque há condições para apostar ainda mais na qualidade. Sem jornalismo não há democracia. Em suma, porque acreditamos de facto que sem jornalismo não há democracia. Como reconhece Warren Fernandes, do Fórum de Editores, e a Organização Mundial de Saúde acrescenta outra perda. Depois da pandemia, sem jornalismo, restará a infodemia, ou seja, a desinformação a minar a confiança do público. Então, se existem razões suficientes para que os jornais mantenham a sua importância, porque é que estão com problemas de sustentabilidade e a reclamarem ajudas públicas? Do nosso ponto de vista, têm de se reinventar, de demonstrarem capacidade de adaptação aos novos tempos e às novas tecnologias, de pegarem no seu corpo de trabalho a proximidade e de levarem aos leitores produtos que acrescentem valor à informação, muitas vezes má informação, que circula na internet, fazendo jus à credibilidade que gozam, combatendo as notícias falsas, os sensacionalismos, os rumores vendidos como notícias, as insinuações travestidas de opinião. Temos de saber reinventar o paradigma da informação, mantendo-nos fiéis aos princípios deontológicos do jornalismo. E temos de criar receitas, seja através da venda dos jornais, mas e sobretudo através das receitas publicitárias, que nos últimos tempos quebraram entre os 30% e os 80%. De acordo com Pedro Baltazar, fundador da Nova Expressão, agência de meios, afirma o seguinte: nos últimos anos temos assistido a um progressivo desinvestimento dos anunciantes na imprensa e a um reforço da aposta em plataformas digitais. A maior parte deste investimento vai para fora das empresas de comunicação tradicionais, que dispõem de marcas de informação credíveis e reconhecidas no mercado português. Estimativas conservadoras apontam para que mais de 75% do total do investimento em publicidade digital dirigido ao mercado português já seja colocado em plataformas como o Google, o YouTube, o Facebook ou o Instagram. Em Portugal, o investimento publicitário no digital é já o segundo maior, logo a seguir ao investimento na televisão generalista, e continua a subir a um ritmo assinalável. Mas a maior parte das receitas continua a fugir aos média portugueses. Um pouco surpreendentemente, o próprio Estado português, através de várias entidades, tem seguido essa tendência de realizar fortes investimentos no duopólio Google-Facebook em diversas ocasiões. A situação para os média nacionais é agravada
com os acordos internacionais que Google e Facebook promovem com a maioria das grandes agências de meios multinacionais e que lhes concedem condições especiais mediante os volumes de compra garantidos, que estas agências depois repartem pelas suas organizações locais em cada país. Assim, em todo o mundo, os publishers locais estão ameaçados por acordos globais com os quais não podem concorrer. Mas o mais absurdo desta moda que leva alguns anunciantes a apostar muito no duopólio atrás referido é o facto de todas as decisões e avaliações se basearem em instrumentos de medida que são propriedade das duas empresas, que ganharam o exclusivo da autoavaliação. Da mesma forma que ninguém aceitaria que uma estação de televisão tivesse a sua medição própria de audiências, é absurdo que cada operador digital imponha a sua autoavaliação como a verdade segundo a qual os investimentos publicitários devem ser pensados e aferidos. Passamos ao tema das ajudas públicas. É um tema muito debatido e que não pode ser confundido com subsidiação. Os poderes públicos têm de decidir se acham ou não importante a existência de jornais, se eles cumprem ou não também um serviço público. Há já pensamento sobre esta matéria. O próprio Presidente da República, no auge da pandemia, pronunciou-se a este respeito e desencadeou uma iniciativa do Governo de antecipar a compra de 15 milhões de euros de publicidade por todos os jornais e televisões e rádios do país. É uma solução para compensar a quebra de receitas por contrapartida de prestação de serviços. Mas há exemplos lá fora. A Dinamarca criou um fundo de 25 milhões para os produtores de informação. A Itália concedeu benefícios fiscais a anunciantes e assinantes. A França vai taxar as grandes plataformas tecnológicas que usam, abusam e lucram com a informação produzida pelos jornais. Estamos convencidos que este exemplo da França vai contagiar outros países no sentido desses impostos serem depois distribuídos pelos órgãos de comunicação social. Independentemente do veículo, digital ou impresso, o grande desafio e a grande aposta tem de ser na qualidade e o segredo é fazer pagar por ela, como diz Lydia Polgrim, editora do New York Times, explicando o sucesso do seu jornal enquanto exemplo da melhor utilização dos novos recursos digitais. As receitas de assinantes digitais do New York Times já ultrapassou as vendas de jornais em papel, que têm feito sobreviver jornais nascidos muito antes dos computadores. E ela afirma: publicamos conteúdos de qualidade e cobramos por eles. A internet trouxe a liberdade de conhecimento e uma fluidez de informação antes inimaginável. Os utilizadores agora deixam-se seduzir por notícias curtas e fáceis de digerir e por temas ligeiros, antes indignos de uma redação de qualidade, sempre à procura de um clique. Para Nora Sanin, da Associação Colombiana de Editores de Diários, o futuro da comunicação não passa por aí. Em seu entender, o que vai salvar os jornais é o bom jornalismo. Conteúdos bem pensados e que façam pensar o leitor, diz ela. Daí a pergunta: como levar as novas gerações a consumirem mais do que notícias curtas? Primeiro, é fundamental perceber o que pensam essas novas gerações sobre o que procuram e como chegar a elas. Ela cita o exemplo da série digital La Pulha, criada por El Espectador, o jornal mais antigo da Colômbia, que põe na boca de uma jovem carismática alguns dos temas mais importantes do país, às vezes sob a forma de monólogo, com temas políticos à mistura, bem pensados e que têm colhido milhões de visionamentos. Assim se podem educar as novas gerações para temas mais profundos e que eles nem adivinham como interferem nas suas vidas. O jornal em papel terá futuro? Eduardo Tesler, jornalista, num texto assinado em 2020, afirma que quanto mais a crise aperta, maior é a quantidade de empresas de comunicação que, ao verificarem o quadro de receitas e despesas, se desesperam.
os números apontam à queda livre das duas principais fontes do velho modelo de negócio, publicidade e assinatura de jornais impressos. O mal que se abate hoje sobre as empresas foi amplamente anunciado há muito tempo. Apesar do desaparecimento de muitas delas, a boa notícia é que o jornal em papel não está morto e não vai morrer. Só é preciso entender qual o seu papel. Num mundo digitalizado e in extremis, o que é que o leitor pretende encontrar nas suas páginas? O que vale a pena ler num jornal que muito provavelmente não encontra em primeira mão na internet. Qualquer conteúdo que seja refinado, aprofundado, explicativo, antecipado, bem apresentado, bem posicionado. Só o que não vale é publicar notícias velhas. O discurso do Presidente da Câmara tem valor relativo, mas as consequências do que anuncia, sim, essas têm valor. O resultado da partida de futebol, quando dado pelo jornal, já aconteceu, mas o perfil do goleador e a análise do esquema usado no jogo merecem leitura. A opinião dos amigos, os comentários às notícias não acrescentam grande valor, mas a coluna do escritor mais reconhecido da ilha ou da região faz a diferença. A meados do ano passado, o editor de opinião do New York Times, James Bennett, renunciou ao cargo de editor da página de opinião, após a controvérsia sobre o artigo do senador Tom Cotton, jovem conservador do estado de Arkansas, sugerindo a ação militar contra as manifestações antirracistas do Black Lives Matter. Houve uma reação imediata de leitores e alguns milhares cancelaram as assinaturas em protesto. O Times reagiu e desculpou-se, dizendo que o artigo tinha sido publicado sem os devidos cuidados de supervisão e que feria, de facto, o estatuto do jornal. Mas já era tarde. Importante é que não teve medo de tomar posição. Um jornal pode e deve defender valores. Isso é o que o conecta com os leitores, não mais as notícias, como antigamente. O problema central dessa reinvenção do jornalismo como negócio é fazer com que os líderes entendam a nova lógica. O jornal impresso é apenas um dos produtos da cesta de opções que se pode oferecer à audiência. Pode ser hoje o principal e será certamente durante a transição. Não existe substituição, mas complementaridade. A estratégia informativa precisa entender para que serve cada um dos meios de comunicação e fazer com que todos eles sejam necessários. Se a notícia é mais ágil nos meios digitais e eletrónicos, o jornal impresso precisa investir em tudo o que não signifique rapidez. Tão simples assim. O jornal em papel teve um passado de muito sucesso, tem um presente de incertezas e terá um futuro assegurado se souber entender os novos tempos. Estamos a assistir a grandes mudanças aceleradas pelo coronavírus. Uma grande quantidade de empresas já faliram por falta de visão do negócio. Os que conseguirem entender os novos ventos poderão ter um futuro radiante. Em jeito de remate, e porque hoje se comemora o 40º ou 87º aniversário de elevação da cidade de Angra do Heroísmo, quero, pegando na carta de 1534 do rei Dom João III, motivo pelo qual estamos reunidos e comemoramos, fazer um exercício que será imaginar o que seria a notícia à época, o que seria hoje, para consumo rápido nas plataformas digitais, a correr para o emprego ou mesmo dentro do emprego, e a notícia mais elaborada por um jornal da Terceira. A carta de Dom João III rezava assim: Dom João, etc., a quantos esta minha carta virem, faço saber que, vendo eu como na Ilha Terceira de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vila de Angra é agora tão acrescentada em povoação e assim enobrecida, Nosso Senhor seja louvado, onde bem merece ser cidade, havendo a isso respeito, e assim aos muitos serviços que dos moradores da dita vila
tenho recebidos, assim os socorros e provimentos que dão a minhas armadas e naus da Índia, quando ao porto da dita vila vão ter, como em outros serviços em que me sempre servem, quando deles é necessário, como bons e leais vassalos que são. E tendo por muito certo que, sendo feita a cidade, tendo os privilégios e liberdades que têm as outras cidades de meus reinos, ainda muito mais enobrecerá, por onde eu receberei dos moradores dela muitos mais, e querendo a acrescentar assim, por os ditos serviços que dele tenho recebidos, como pelos que ao diante espero receber, e por lhe fazer graça e mercê, eu de meu próprio moto, certa ciência, poder real e absoluto, sem eles me requererem, nem outrem por eles, hei por bem de a fazer, e para esta faço a dita vila de Angra, cidade, e quero e me apraz que daqui em diante seja cidade e se chame a cidade de Angra, e lhe dou e concedo todos os privilégios, liberdades e preeminências que têm e são dadas e outorgadas às outras semelhantes cidades de meus reinos, e aos cidadãos dela gozarão deles, assim e tão inteiramente como têm e gozam os outros mais cidadãos das ditas semelhantes cidades. E, porém, mando aos corregedores que oração, e aos de ante forem das minhas ilhas dos Açores, e a quaisquer outras justiças oficiais e pessoas a quem esta carta minha for mostrada e o conhecimento dela pertencer, que hajam a dita vila de Angra daqui em diante por cidade, e assim a nomeiem, e lhe guardem e façam inteiramente cumprir e guardar todos os privilégios, liberdades, preeminências que são dadas e outorgadas às outras semelhantes cidades, porquanto esta minha carta a faço cidade, como é dito, é a qual, para mais firmeza, lhe mandei dar assinada por mim e selada do meu selo de chumbo, para a terem por sua guarda. Fernão da Costa a fez em a cidade de Évora, aos 21 dias do mês de agosto do ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1534. O cronista, à época, limitar-se-ia a transcrever o texto e sem considerações ou comentários de outra ordem, porque o moto era próprio, a ciência era certa, o poder era real e absoluto, e o cronista era pago pelo rei. A notícia, para consumo rápido nas plataformas digitais, seria do tipo: comemora-se hoje o 487º aniversário da elevação de Angra à cidade, por carta outorgada por Dom João III. A notícia de um jornal da Terceira resumiria o essencial do texto, realçando o facto de Angra ser a mais antiga cidade açoriana e a primeira cidade europeia do Atlântico. Ter sido elevada à cidade não porque havia um movimento reivindicativo ou empenho de lobby nesse sentido, mas porque o rei, de moto próprio, assim o decidiu. Essencialmente porque o Porto de Angra desempenhava um papel de primordial importância no socorro e provimento às armadas e naus da Índia, e preparando-a para a sede de bispado que Paulo III criou a 3 de novembro desse mesmo ano. Eventualmente, publicava em caixa a carta na íntegra, dada a sua importância, mas explicaria o significado dessa elevação à cidade e o que mudava, de que privilégios, liberdades e preeminências passava a gozar, à semelhança do que eram dadas e outorgadas a outras cidades do reino. Quais seriam esses privilégios? Sabe-se que Angra ia se tornando a capital das ilhas e a residência de novas autoridades. Em 1503 já era sede do Corregedor das Ilhas, com alfândega própria, elevada a diretora das demais por foral de 1499.
e o provedor da fazenda instalou-se aqui, em Angra, a partir de 1536. Em 1577, recebia, por carta de 30 de março, os privilégios dos cidadãos do Porto. Quais eram estes privilégios? Entre outros, os que Dom João II, em 1 de junho de 1490, encontrando-se também em Évora, em carta régia, concedeu aos cidadãos do Porto a carta de privilégios, os quais viriam a ser confirmados por Filipe I em novembro de 1596, entre os quais não serem presos nem metidos a tormento, senão nas mesmas condições em que os fidalgos o podiam ser. Poderem trazer por todo o reino e senhorios régios quaisquer armas, quer de noite, quer de dia. Desfrutarem dos mesmos privilégios que gozava Lisboa, ressalvando a proibição de andarem em bestas moares. Não serem obrigados a hospedar gratuitamente poderosos da nobreza ou do clero, nem tomadas as suas casas, adegas, cavalariças, bestas de sela e albarda ou qualquer outra coisa contra a sua vontade. Seria interessante perceber se Angra gozou de facto deste último privilégio, o chamado direito de aposentadoria, tão caro aos cidadãos do Porto e que pode explicar as relações sociais peculiares que ainda hoje perduram entre os cidadãos da ilha, independentemente da classe a que pertencem. Eventualmente, seria escrito um editorial tecendo considerações à volta do reconhecimento voluntário do rei à importância decisiva de Angra no apoio à saga dos descobrimentos e ao seu papel na primeira globalização, facto que à época não era comum. Oxalá, assim não faltem os leitores que justifiquem longa vida aos jornais, defensores em primeira linha das suas comunidades no contexto da região autónoma a que pertencem e do país de que fazem parte. Ontem como hoje, viva Angra do Heroísmo, viva a Terceira, vivam os Açores, viva Portugal. Tenho dito. De seguida, irá proceder-se à entrega de insígnias e diplomas, pelo que convido os membros do Executivo a posicionarem-se. A medalha de honra do município destina-se a galardoar atos reveladores de extraordinária abnegação, bravura e grande coragem moral, em circunstâncias difíceis, bem como serviços distintos prestados ao município, aos seus habitantes e às instituições com sede na área do município. Imposição de medalha de honra do município a Carlos Alberto de Menezes Muniz, pelos serviços distintos prestados ao Concelho de Angra do Heroísmo na área da cultura. Entregam a medalha o Sr. Presidente da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, recebe o próprio.
Imposição de medalha de honra do município à Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, pelos serviços distintos prestados na área financeira em prol do desenvolvimento do Concelho de Angra do Heroísmo. Entregam a medalha os senhores Presidente da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. Recebe o senhor Presidente do Conselho de Administração, Dr. António Maio. As medalhas de mérito municipal destinam-se a premiar serviços relevantes que resultem maior renome para o município de Angra do Heroísmo e maior benefício para a comunidade. Imposição da medalha de mérito municipal, classe cultural, a Luís Fagundes Duarte, pelo seu percurso como investigador e professor universitário. Entrega a medalha o senhor Presidente da Câmara e o senhor Presidente da Assembleia. Recebe o próprio. Imposição da medalha de mérito municipal, classe cultural, a Mário Martinho de Lima Teixeira, pela sua atividade na área da tauromaquia. Entrega a medalha o senhor Vice-Presidente, recebe o próprio. Imposição da medalha de mérito municipal, classe cultural, ao jornal Portuguese Times, pela divulgação da língua e cultura portuguesas nos Estados Unidos da América. Entrega a medalha a senhora vereadora Raquel Ferreira, recebe em representação da direção o senhor professor Dr. Onésimo Teotónio Almeida. Imposição da medalha de mérito municipal, classe cultural, ao jornal Tribuna Portuguesa, pela divulgação da língua e cultura portuguesas nos Estados Unidos da América.
Entrega a medalha o Sr. Vereador Guido Teles, recebe, em representação da direção, a Sra. Doutora Ana Cristina Val Botelhos. Imposição da Medalha de Mérito Municipal, classe profissional, a João Saavedra Ornelas Bruges da Cruz, pelo seu percurso profissional. Entrega a medalha o Sr. Vereador Paulo Lima, recebe o próprio. Imposição da Medalha de Mérito Municipal, classe filantrópica, a António da Fonseca Marques, pela sua atividade na área da solidariedade social. Entrega a medalha o Sr. Vereador Miguel Bezerra, recebe o próprio. Entrega da Medalha de Mérito Municipal, classe filantrópica, a título póstumo, a Elvino de Reis Leonardo Lourenço, pela sua atividade na área da solidariedade social. Entrega a medalha a Sra. Vereadora Rita Andrade, recebe, em representação da família, o Presidente da Junta de Freguesia da Terra Chã, Sr. Rómulo Correia. Imposição da Medalha de Mérito Municipal, classe filantrópica, a Zita Simões Rego do Carmo de Sousa Lima, pelo seu percurso na área da solidariedade social. Entrega a medalha o Sr. Presidente da Câmara, recebe a própria.
anos de serviço a todos nós. Imposição da Medalha de Bons Serviços Municipais, classe Medalha Dourada, ao antigo funcionário Francisco Henrique Parreira Vitória, pela forma leal, isenta, competente e empenhada, como exerceu as funções durante 44 anos, honrando-se e, por acréscimo, honrando todos os funcionários do município de Angra do Heroísmo, que não pode estar presente. Imposição da Medalha de Bons Serviços Municipais, classe Medalha de Bronze, ao funcionário Luís Carlos Ramos Oliveira, pela forma leal, isenta, competente e empenhada, como exerce as funções como encarregado operacional. Entrega a medalha o Sr. Presidente da Câmara, recebe o próprio. O município de Angra do Heroísmo louva Sandra Patrícia Vieira Costa pela dedicação e disponibilidade que revelou no exercício das funções de chefe de divisão da Unidade de Cultura e Desenvolvimento Socioeconómico e da Unidade de Cultura e Apoio Social. Entrega o diploma o Sr. Presidente da Câmara, recebe a própria. O município de Angra do Heroísmo louva ainda João Pedro Menezes Cardoso pela dedicação e disponibilidade que revelou no exercício das funções de chefe de divisão da Unidade de Gestão Financeira e Recursos Humanos, que por motivos familiares não pode estar presente. O município de Angra do Heroísmo louva João da Silva Guioto de Castres pelo seu percurso na área das artes marciais. Entrega o diploma o Sr. Presidente da Assembleia, recebe o próprio. Sim, é que está certo. O município de Angra do Heroísmo louva Miguel Rodrigues Almeida e Vítor Hugo Medeiros Pinheiro pelos atos heroicos, pelas ações nobres, corajosas e plenas de humanidade, como efetuaram o salvamento de um acidentado a 10 de janeiro de 2021
no Porto das Pipas. Entregam os diplomas o Sr. Vice-Presidente e a Sra. Vereadora Raquel Ferreira. Recebem os próprios. O município de Angra do Heroísmo louva Timóteo Francisco Lima pelo seu relevante percurso artístico e pela obtenção do terceiro lugar dos prémios IPA, International Photography Awards 2020. Entrega o diploma o Sr. Vereador Guido Teles, recebe o próprio. O município de Angra do Heroísmo louva a Academia Rítmica Terceirense, secção de dança desportiva do Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo, pelo título de campeã nacional alcançado no Portugal Open Championship 2020. Entrega o diploma o Sr. Vereador Paulo Lima, recebe a responsável pela dança desportiva, Sra. Marina Lopes, e os atletas Constança Toste e Edson Dori Monteiro. O município de Angra do Heroísmo louva o Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo pela certificação como entidade formadora de 3 estrelas atribuída pela Federação Portuguesa de Futebol. Entrega o diploma o Sr. Vereador Miguel Bezerra, recebe o Vice-Presidente do clube, Sr. Pedro Costa. O município de Angra do Heroísmo congratula Luana Lima Rocha, vencedora do 14º Concurso Internacional Passes Premium. Entrega o diploma a Sra. Vereadora Rita Andrade, recebe a própria. O município de Angra do Heroísmo congratula Marco António Betancourt Peixoto e a tripulação do veleiro Flica pelo título de campeão nacional ORC 2021, classe B. Entrega o diploma o Sr. Presidente da Assembleia, recebe o Sr. Marco Peixoto. O município de Angra do Heroísmo congratula o grupo Fado Alado, vencedor do concurso Got Talent Portugal 2021.
Entrega o diploma o Sr. Presidente da Câmara. Recebem os membros do grupo, Srs. Gonçalo Toste e Bernardo Oliveira. Entrega de prémios de mérito escolar aos melhores alunos das escolas secundárias e profissionais do Concelho de Angra do Heroísmo. Os prémios de mérito escolar foram criados com o objetivo de incentivar o desempenho escolar dos alunos do ensino secundário e profissional, numa assumida cultura de valorização da excelência enquanto instrumento preponderante para o desenvolvimento económico, cultural e social dos jovens. O prémio é atribuído aos alunos que concluíram o 12º ano em qualquer das modalidades com as melhores médias, nas escolas com ensino secundário e profissionais do ano letivo 2020-2021. Melhor aluna que concluiu o 12º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com a classificação final de 19 valores, Helena Rian Simões Farque. Entrega o prémio o Sr. Presidente da Câmara. Recebe a própria. Melhor aluno que concluiu o 12º ano na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, com a classificação final de 19,67 valores, Miguel de Vargas Rendeiro. Entrega o prémio o Sr. Presidente da Assembleia. Recebe o próprio. Melhor aluno da Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, com a classificação final de 18 valores, José Domingos Soares Melo. Entrega o prémio o Sr. Vice-Presidente. Recebe o próprio. Melhor aluna do INTES Açores, com a classificação final de 17,8 valores, Rafaela da Costa. Entrega o prémio a Sra. Vereadora Raquel Ferreira. Recebe a própria. Segundo as melhores alunas que concluíram o 12º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com a classificação final de 18,4 valores, Raquel Sarmento Martelo Leite e Rita Betancourt Ávila Bertão. Entregam os prémios os senhores vereadores Guido Teles e Paulo Lima. Recebem as próprias.
segundo melhor aluno que concluiu o 12º ano na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, com a classificação final de 18,88 valores, Gonçalo Frias Muniz. Entrega o prémio o Sr. Vereador Miguel Bezerra, recebe o próprio. Terceiro melhor aluno que concluiu o 12º ano na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, com a classificação final de 18,20 valores, Vasco Pamplona Castes Sola Monjardim. Entrega o prémio a Sra. Vereadora Rita Andrade, recebe o próprio. Terceira melhor aluna que concluiu o 12º ano na Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, com a classificação final de 18,67 valores, Mónica Margarida Sousa Ribeiro, que não pode estar presente. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal e do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, dou por encerrada a sessão solene comemorativa dos 487 anos da cidade de Angra do Heroísmo e convido os presentes a assistirem ao concerto Pentalogia em Angra, de Ruben Betancourt.